Boa noite. Novamente estamos dando início ao estudo do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Hoje abordando a 11ª parte de reflexões sobre sexo, sexualidade e sexualismo. Essa parte que está no capítulo 2 do livro é tratado sobretudo as questões associadas às parafilias. E abordamos nessas temáticas anteriores que estão no nosso canal no YouTube. E isso já vai no 11º programa referente a essas parafilias. Hoje nós iremos tratar de sadomasoquismo. Então, esses são temas associados à sexualidade que normalmente não são abordados em palestras, em seminários espíritas e que tem todo um conteúdo associado ao entendimento espírita que projeta luz e entendimento singular para todos nós. Vamos tratar primeiramente aqui da nossa introdução com um comentário de um trecho do Espírito Emmanuel, extraído do livro Evangelho comentado por Emmanuel, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Vivemos torturante período de refazimento e restauração, dentro do qual nossos sentimentos são convocados à percepção e aplicação do cristianismo nos mais comezinhos atos de experiência humana. Vamos aqui fazer algumas observações para introduzir o nosso estudo. Então, Emmanuel aqui nos chama a atenção a esse período que estamos vivendo, um período especial, onde a chamada transição planetária, com características peculiares, sobretudo nesse período que temos atravessado da pandemia. E em relação a isso, Emmanuel nos diz o seguinte: torturante período de refazimento, de conserto e restauração, dentro do qual nossos sentimentos, a nossa maneira de sentir, de perceber a vida, são convocados à percepção e aplicação do cristianismo. Mas de uma forma especial, Emmanuel diz, nos mais comezinhos atos, nas particularidades, nos detalhes da experiência humana. O que Emmanuel aqui nos quer chamar a atenção é que, mais do que antes, nesse período, sobretudo, de grandes transformações, de crises, de toda uma série de acontecimentos para acordar, para despertar o homem, é nesse período que nós somos chamados a estar atento tanto ao que pensa quanto ao que sente em termos de vivência do cristianismo, de aplicação, de percepção, como o Evangelho nos indica, de um ponto de vista novo. E isso, vejamos bem, nos mais comezinhos atos da experiência humana. Em circunstâncias, em detalhes no dia a dia, aproveitarmos ao máximo para trabalhar o entendimento espiritual que tenhamos já adquirido com a doutrina espírita, na interpretação e no entendimento dessas ocorrências.
Então, assim, nós vamos dar início ao nosso estudo na temática Reflexões sobre Sexo, Sexualidade e Sexualismo. A parafilia do sadomasoquismo associa a prática do sexo à dor, à humilhação e ao sofrimento. As causas espirituais do sadomasoquismo se devem às próprias humilhações sofridas na existência atual ou anteriores. Em estudos anteriores, nós tratamos da temática da pedofilia, que é também uma parafilia. Lembrando assim de que o entendimento desse termo de parafilia, que é a anomalia ou perversão da sexualidade caracterizada de forma contínua e que vai de encontro aos padrões normatizados na sociedade humana. Então, tratamos nos últimos estudos, como havíamos dito, da pedofilia. Inclusive, aqueles que não tenham acompanhado, sugerimos visitar o nosso canal no YouTube, que lá estão os estudos anteriores. Agora vamos falar um pouco sobre o sadomasoquismo e o que está associado a ele. Nós percebemos logo um certo paralelo com as causas associadas à pedofilia. Aqui é colocado assim: se devem às próprias humilhações sofridas na existência atual ou em existências anteriores. Então, essa prática pervertida da sexualidade, ela se coloca como um aparente mecanismo regularizador de sofrimentos e dores que ficaram amontoadas no inconsciente, no psiquismo da pessoa, e que encontra na vivência do sexo uma porta de libertação, mas de uma forma dolorosa, conflitiva. Hoje nós estaremos tratando mais em alguns detalhes a respeito dessa temática sob a luz do espírito imortal, na percepção da doutrina espírita, que em alguns pontos pode divergir do conceito tradicional em psicologia ou em psicanálise referente ao termo, que também é tratado na psiquiatria. Essa é uma questão que abrange todo esse campo de conhecimento. Por meio dos processos engendrados das fantasias sexuais, faz ao outro aquilo que o outro lhe fez. Nesse binômio prazer-culpa, o espírito transita de uma faixa psíquica de exigir, ter o prazer e, ao mesmo tempo, a culpa em praticar o ato. Como é conflitiva a situação. Na vivência dessa parafilia, o sadomasoquismo, a pessoa tenta ao mesmo tempo sentir prazer e dor no ato sexual, como se isso pudesse funcionar como uma válvula de escape para os conflitos profundos que não foram resolvidos pela pessoa. Pois se os outros tiverem o prazer lhe humilhando, agora, pensa ele, equivocada e subconscientemente, que pode ter prazer também em humilhar os outros. É evidente que dentro
dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, os objetivos maiores das leis divinas, que é o amor, o equilíbrio, a felicidade, essa prática sexual é geradora de profundos conflitos a nível de consciência, aonde, de certo modo, o desvio da vivência equilibrada da sexualidade é provocativa a esse tipo de distúrbio. É uma formulação muito complexa dentro do mecanismo da psicologia do espírito, mas que, em síntese, se resume no desejo de o espírito se vingar e ser vingado, se machucar e machucar o outro. Como percebemos, torna-se uma prática relativamente perversa, dolorosa, perturbadora, e que nós estaremos vendo no material extraído do livro Sexualidade e Saúde Espiritual, a compreensão e os meios de superação dessa prática a qual tantas pessoas estão ligadas, associadas, independente de crença ou de religião, e que pensam muitas vezes encontrar respaldo na consciência ou nas leis divinas para esse tipo de vivência. A sua causa mais íntima deve-se, portanto, aos transtornos psicológicos do domínio, que leva ao sentimento de escravizar o outro, escravização sexual, na qual o espírito deturpa os seus sentimentos e as suas potencialidades pela perversão do outro. Alvo de um esclarecimento dentro da doutrina espírita que normalmente não se encontra em outra doutrina religiosa, principalmente em termos da análise dos detalhes e da busca de compreensão e solução para a questão. É lógico que muitas vezes torna-se necessário a ajuda de um psicoterapeuta, de um psicólogo e até mesmo de um psiquiatra para um tratamento eficaz, como nós iremos ver mais adiante. No cerne da psicologia do espírito, no íntimo, no mais profundo dela, o que existe nesse jogo? Em um nível profundo acontece um mecanismo de culpa e autopunição. E psicologicamente a criatura quer ser humilhada, porque intimamente ela acredita que por esse mecanismo será justificada. Vejam que coisa. Há, como o texto diz, uma associação à questão de culpa e de autopunição, que na verdade são dois mecanismos de fuga associada ao ego, gerador de tormento e de infelicidade. E no caso do sadomasoquismo, nessa característica de humilhar e de se sentir humilhado, de tentar através dessa prática sexual encontrar alívio para a problemática conflitiva que não foi resolvida adequadamente. Para trabalhar intimamente a solução dessa questão, o espírito é convidado a formular em si mesmo
os quadros mentais saudáveis, que dissolvem e dosificam os quadros mentais tórridos, que lhe excitam as sensações. Então, esse trabalhar intimamente a solução através da formulação de quadros saudáveis encontra na revelação espírita, para aquele que já travou relativo conhecimento, um alicerce que facilmente se chega às deduções. Na verdade, a questão de ter cuidado no pensamento, que é um tipo de energia eletromagnética e que provoca naquele que vivencia esse nível de desequilíbrio um quadro de imaginação deturpada e de criações mentais que fazem com que haja uma expectativa de satisfação, de realização a cada vez que se entrega a essa prática. Aqui, nesse início de terapia que é indicado, o cuidado com essas criações mentais, com os quadros que surgem à mente, procurando substituir aqueles que estejam associados ao desequilíbrio sexual a quadros saudáveis. Há uma diretriz onde o espírito assume a responsabilidade sobre o que ele pensa. E entendendo, claro, os vínculos que estão associados a isso, as influências espirituais desequilibradas na área. Porque não há dúvida que, em relação a essa situação dessa prática, interferências espirituais, doentias e desequilibradas se projetam e muitas vezes dão as ideias, os quadros de desequilíbrio para, como aqui o texto diz, formular quadros mentais tórridos, que são fortes, associado a essa prática sexual e que levam a excitações prematuras para a repetição do ato. Então, trabalhar intimamente a solução dessa questão começa aí, na área do esforço, do direcionamento, do que se pensa e do que se alimenta no campo mental. Por meio do autoafeto, da autoconsideração e do autoamor, é bem verdade que tudo começa no reconhecimento pleno desse conflito e na análise criteriosa e sincera do quanto isso lhe prejudica a conquista da plena felicidade. Então, perceber esse conflito no comportamento da criatura e desejar superá-lo, transcendê-lo, é ponto fundamental. A dificuldade maior existe, principalmente, para aqueles que não têm o discernimento do erro e do desequilíbrio a nível psíquico e espiritual dessa prática. Mas para nós que estamos compartilhando esse estudo, em termos de iluminação do entendimento a respeito desse distúrbio do comportamento sexual, percebê-lo como sendo algo que precisa ser superado, tratado, resolvido, já é um ponto fundamental. É por isso que o texto diz assim: é bem verdade que tudo começa
no reconhecimento pleno desse conflito e na análise criteriosa e sincera no quanto isso lhe prejudica a conquista da plena felicidade. É importante aqui lembrarmos que, do ponto de vista espiritual, a plena felicidade ela só se estabelece numa consciência sem conflitos, sem atitudes de desequilíbrio que poderiam causar algum nível de remorso ou de consciência culpada. Busque por meio de terapias adequadas e das psicoterapias de profundidade do espírito imortal o desenvolvimento do autoafeto. Somente assim o espírito conseguirá evitar e sublimar esse mecanismo de culpa e punição. Então, aqui a indicação final que o texto nos traz é da possibilidade de buscarmos também as terapias adequadas, fora essa que é proveniente do nível de conscientização que somos levados a ter a partir do conhecimento espírita. Mas se isso não é suficiente para a superação dessa perversão, a busca de psicoterapias de profundidade, o desenvolvimento do autoafeto também. O autoafeto aqui como sinônimo de autoamor e de autorrespeito. Somente assim o espírito conseguirá evitar e sublimar esse mecanismo de culpa e punição. Então é preciso ter-se essa consciência de que essa prática vincula-se a uma carga de desequilíbrio emocional e psíquico, aonde nunca se encontrará o equilíbrio ou a satisfação ideal na entrega ou na sua prática, exigindo relativo esforço para a superação plena dela. Aqui nós concluímos essa parte que o texto traz no livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Agradecemos àqueles que nos acompanharam, se possível compartilhem essas informações. Até o próximo estudo, uma boa noite a todos.